gente muito ouve falar da ceia, mas poucas vezes a gente toma ela como algo que é para nós recordarmos, não só trazer a memória, mas é uma vivência do que naquele mês nós temos feito até o dia daquela ceia, até o dia de cearmos. Muitos trazem a palavra, não, por mim a ceia seria toda semana, mas não é só ter toda semana, porque Paulo, quando fala à igreja de Coríntios, eles estavam comendo e bebendo para se embebedar, para encher o bucho, né? Encher a barriga, se fartar. E aqueles que eram necessitados, que precisavam, que muitas das vezes só comiam naquele dia da ceia, eles passavam fome, passavam mais necessidade. Não havia a comunhão do Espírito Santo, porque se há comunhão, você espera o irmão. Se há comunhão, você quer estar junto com os irmãos se alegrando. Então, isso, Paulo chama muita atenção disso para a igreja de Coríntios, quando ele escreve 1 Coríntios 11. Poderia ser toda semana, mas o meu pensamento, não adianta eu fazer toda semana, todo dia, se o meu pensamento não está na remissão dos pecados, se o meu pensamento não está do eu ser espremido pelo meu Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz isso. O Senhor fala isso na ceia. Se o meu pensamento não está eu sofrer pelo nome de Jesus Cristo, e esse sofrimento, muitas das vezes você vai achar que é a perseguição. Não, vou ser perseguido, alguém vai me caluniar, mas muitas das vezes é você mesmo. Já disse aqui quantas vezes eu gosto de jogar um videogame, mas o Espírito Santo falou comigo: por que você se dedica tantas horas a isso e não lê a minha palavra? Aí nesse momento, quando a palavra chegou ao meu coração, eu falei: Senhor, tu nunca mais vai me chamar a atenção por causa disso. Hoje eu não consigo nem sentar mais na frente do videogame para jogar. Fui sentar para jogar, eu só liguei, desliguei e fui orar. Mas o Espírito Santo nos constrange quanto a isso. Ele constrange a nossa vida. Por que você não está falando comigo? Por que você não quer ouvir a minha voz? Por que você não está querendo estar comigo? Ele fala isso conosco, porque Ele é a voz que está em nós, Ele habita em nós. E isso nos constrange. Então, quando eu entendi que a ceia é remissão de pecados, mas também é ali eu ser prensado pelo meu Senhor Jesus Cristo, para que possa dar o azeite da unção, o azeite que cura feridas, o azeite que sara. Então eu tenho que entender isso. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para os irmãos hoje. Vai ser curta, mas que fala muito aos nossos corações. E a ceia, que Paulo diz, né? Aprendi com o meu Senhor Jesus Cristo, então eu devo aprender também com Jesus. Paulo ensina aquela igreja que ele ensinou, ele exortou. Eu falei: eu vos ensinei as doutrinas do Evangelho, mas vocês não entenderam. E eu vou te ensinar de novo, assim como Jesus Cristo. Mas eu quero trazer a ceia, a qual Mateus andou com Jesus e esteve lá. Estava sentado à mesa com Jesus Cristo, participando da ceia, preparou a ceia para Jesus. E as palavras que ele fala as palavras que são de Jesus Cristo, porque ele viveu isso. Então eu tenho que viver isso também na nossa vida, no nome de Jesus. E está em Mateus, no capítulo 26, do versículo 26. Mateus vai falar isso. Abra comigo lá. Mateus 26. E o versículo 26 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei isto, que é o meu corpo. E em seguida tomou um cálice, graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira, até que aquele dia em que
em que beberei o novo vinho, convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Somente até aí. Saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Somente até aí. Sente-se no nome de Jesus Cristo. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Ministério de Louvor depois prepara o hino Alvo Mais que a Neve. É bem, a gente sempre louva a Ele, fala muito dessa mensagem. O que me chama a atenção na ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai pegar o cálice, eles comiam e bebiam, comeram e beberam, mas quando chegou o momento da ceia, Ele diz assim, Ele pega o pão e deu graças ao Pai. A mesma coisa Ele faz com o cálice. Ele pega o cálice e dá graças ao Pai. Eu entendo que naquilo que eu dou graça, naquilo que eu peço a bênção para Deus, Deus Ele multiplica na nossa vida. Os momentos de ceia do Senhor não era só para aquele momento. Estava começando com 12 apóstolos, e que um havia se perdido, porque um que estava sentado à mesa seria o traidor. Mas entre esses 11, o Evangelho seria programado até hoje. E Jesus nos ensina a dar graças ao Pai. E assim eu aprendo também na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus pede para levantar o cesto e Ele ali agradece. Quando eu sou grato a Deus por tudo que Ele coloca na minha mesa, por tudo que Ele faz na minha vida, aí sim há a multiplicação, aí sim há o agir de Deus na nossa vida. Deus Ele não vai abençoar se eu não agradecer a Ele, se eu não ser grato por aquilo que Ele tem colocado. Aqui era um plano de Deus, está tudo se cumprindo na palavra do Senhor, e eu entendo que, e nós devemos entender isso, a minha vida não é só uma mera vida, a minha vida tem que fazer parte do propósito que Deus tem para todo mundo. Deus Ele tem um propósito com toda a humanidade, Ele quer salvar a todos, mas muitos não escolheram. Mas os planos dele vão se cumprir. A palavra do Senhor diz que o amor de quase todos se esfriaria, mas muitos vão guardar. E o que eu entendo nisso? Que eu tenho que guardar o amor meu em Deus, porque muitos vão se esfriar. Há esse propósito, há esse plano. Se a minha vida não está de acordo com que os planos que o Senhor tem para toda a humanidade, eu só sou uma pessoa e que está levando a vida de qualquer maneira. Porque se minha vida não está dentro dos planos que o Senhor quer, é só mais um número, que é o qual o Senhor diz que muitos irão perecer, muitos irão se esfriar. E eu tenho que analisar a minha vida e tenho que trazer a nossa vida para dentro daquele que o Senhor tem de propósito para toda a humanidade. Porque se minha vida está dentro dos planos de Deus, não vai dar errado, porque a vitória é o Senhor que garante. Se Ele garante a vitória, então estamos certos que esse tempo passará, mas nós estaremos com Ele nas moradas de Deus. E isso é fato na nossa vida. Então, ser grato ao Senhor é acreditar que Ele é aquele que vai prover na minha vida. O Senhor aqui partiu o pão, e era só 12 pedaços de pães naquele momento que Ele parte, mas hoje, no nosso tempo, já se passa de milhões e milhões, porque se multiplicou muito mais. E aqui o Senhor nos ensina que Ele não está mais fora, agora Ele está dentro. Porque a partir do momento que eu participo da ceia, eu digo que Jesus Cristo Ele está dentro de mim, e eu faço parte do plano a qual Deus tem para toda a humanidade. Eu faço parte desse plano. E isso é entender na nossa vida. E temos que entender isso, dando graça. Mas aqui, caminhando aqui, o Senhor nos ensina que quando Ele pega o cálice da nova aliança, Ele fala: isso é o meu sangue que é derramado por vós, né? Derramado em benefício de muitos, para remissão de pecados. Remissão de pecados. Se eu não entender que eu sou pecador e careço da ajuda de Deus,
careço da ajuda do nosso Senhor, então você toma a ceia em vão. É isso que eu quero trazer hoje para nós. Remissão de pecados tem vários significados, mas 2 significados eu trouxe muito importantes para que nós possamos entender, que é o livramento, libertação, que é a libertação e a proteção. Remissão de pecado, ele traduzindo essa palavra e tudo mais, ele nos traz a libertação e a proteção. Jesus, quando disse que o sangue dele tinha que ser derramado, estava se cumprindo uma profecia, estava se cumprindo uma palavra do Senhor, que foi escrito lá no livro de Êxodo, quando Deus disse para Moisés: você vai sair do Egito. Era Páscoa. Deus estabelece a Páscoa. A Páscoa significa a libertação do povo da escravidão. E Deus fala para Moisés, para anunciar a todo o povo: você vai matar o cordeiro, e vai comer o cordeiro, e comer com pressa, porque eu tenho pressa de libertar vocês. Já preparado tudo, as mochilas já estavam preparadas. Eles não comeram igual a gente faz, vão montar o banquete, a ceia, vão sentar, vão comer, igual Jesus estava aqui. Não, já estava tudo armado, toda a casa já estava desarrumada, tudo arrumado para sair, as mochilas já estavam prontas. Assim que chega o momento de comer o cordeiro, todo mundo come com pressa, porque era chegada a hora de meter o pé. O que isso nos ensina? Que é chegada a hora de tenha pressa para deixar o pecado, tenha pressa para sair das mãos de Satanás, tenha pressa para não cair em tentação. Olhar para tudo isso, isso é livramento para a nossa vida. Mas como esse livramento que o Senhor nos dá? Porque a palavra, o Senhor nos ensina que era a escravidão de uma pessoa. Uma pessoa sem Deus, ela é escrava do pecado. Mas para eu saber que eu sou escravo do pecado, se cumpre a palavra que está em João, que diz que conhecereis a verdade o libertará. Eu só vou entender que eu sou escravo quando a verdade ela está na minha vida. E aonde que está essa verdade que eu possa entender? O livramento que o Senhor me dá, a libertação que o Senhor traz para a minha vida. Como eu disse para vocês, o videogame me tirava a paz e a presença de Deus. E eu vi isso. E ali o Senhor me libertou, me libertou disso. Eu não sei como você é, o livramento, a libertação que o Senhor me dá. Às vezes Deus te liberta de um casamento errado. Às vezes Deus vai te libertar de uma briga que você teria em certo dia do casamento, e que aquilo te feriria tanto que você não ia conseguir mais continuar casado. Mas como é essa libertação? A palavra, ela é verdade na nossa vida. E se você entende isso, que ela é verdade na sua vida, chegar certo momento, e qualquer coisa que o furor estiver entre os dois, entre o casal, você sabe que se você não frear a sua língua, você sabe que se você não se acalmar, você sabe que você vai se irar, e ali você vai se prejudicar. É uma libertação, às vezes no seu trabalho. Alguém poderia te prejudicar, ou você às vezes não ia gostar de alguém. Você, como diz, quando estava no mundo, certos tipos de pessoas eu não gostava, não queria estar junto. Mas você não poderia ir para qualquer tipo de trabalho. Mas Deus, quando te alcançou, te libertou disso. E quando você chega num certo tipo de trabalho, aquelas portas a qual o Senhor abre, e ali você vai trabalhar. Mas como você é liberto dessa mente que é de mesquinha, vaidosa, orgulhosa, você é liberta disso, você vai saber lidar com todos os tipos de pessoas. São essas libertações que parecem muitas vezes pequenas coisas que não levamos em consideração. É algo que você está, qual libertação? Você está sensível à voz do Espírito Santo, e você vai passar por certo lugar, e aquele lugar você ouve, não vai por aí, vai por outro lugar. Deus está te dando um livramento, uma libertação, e você naquele momento entende porque você está na presença de Deus. Então, remissão de pecados é eu entender que eu sou pecador e que eu preciso de Deus, e que Deus é o que direciona a minha vida, é o Espírito Santo que me conduz nessa jornada, nesse caminho, e isso ele vai trazendo liberdade, livramento para a nossa vida. Essas são as remissões de pecado que muitas das vezes parece pouco, muitas das vezes passamos despercebidos.
né? É algo que você ia ferir o seu filho com uma palavra de maldade, com uma palavra ruim, com a palavra de maldição. E quando você entende que você é liberto em Cristo Jesus e entende que você tem que abençoar em vez de amaldiçoar, naquele momento, em vez de você lançar aquelas palavras ruins, você lança as palavras de bênção para a vida sobre o seu filho. São pequenas coisas que Deus vai trazendo vai nos libertando da escravidão, dessas coisas que o mundo tenta nos ensinar e colocar dentro da nossa vida. Isso entendemos. Você pode dizer: depois que eu me tornei cristão, as coisas ficou mais difícil. Não é que elas ficaram mais difíceis, sempre foi difícil. É que hoje nós estamos vendo com um ponto de vista do bem, com a ótica de que o mundo está mesmo descansando no maligno, que o sistema é ruim, que o sistema é opressor, que ele oprime a nossa vida. Mas hoje estamos vendo isso e lutando contra isso. Aquilo que nós não lutávamos, deixávamos a vida levar. É como você vê uma notícia de que vai ser legalizado o aborto e você tem algo para... Você pode fazer algo e você pode lutar com aquilo e você tem a arma para lutar e você vai lá e luta. Mas se você não está em Cristo Jesus, você só ouve essa notícia e fala: é mais uma coisa, eu não vou passar por isso, é a próxima geração que vai ter esse problema. Então nós nos preocupamos com pequenas coisas que mudam a nossa vida. Essa é a libertação que Jesus nos ensina, que o seu sangue, ele nos liberta da escravidão. Essa mente escrava que nós tínhamos, que o Senhor nos traz para a nossa vida. E a outra é a proteção. O sangue, quando Deus fala para Moisés, quando matar o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, coloca na tigela de barro. Isso é para mostrar que eu e você somos de barro e somente o sangue pode nos proteger. E passa sobre os umbrais da porta. E ali, quando o espírito da morte passar, não acontecerá nada, porque verá o sangue no umbral da porta. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor que nós fazemos, é para a proteção da nossa vida. Mas nos proteger de quê? Nos proteger de quê? Nos proteger das artimanhas que o inimigo tem contra a nossa vida. Nos proteger das armadilhas que Satanás tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz que ele nos sonda, e como o laço do passarinheiro, como um passarinheiro, ele fica vendo. E ali onde que tu falha, e ali onde que você coloca, dá a brecha, e ali ele tenta entrar para te derrubar. E você vai dizer: mas eu sou selado, sou brindado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso, nós somos selados e brindados. Mas quando participamos da ceia do Senhor e trazemos a memória da ceia, Deus, ele fala onde que você tem falhado. Ele mostra onde que você tem errado, para que você venha mudar isso, para que ele possa estar te protegendo, para que ele possa estar te guardando. Trazer a memória do Senhor, o que ele tem feito, e olhar para a remissão para os nossos pecados, é olhar para o Senhor e pedir a sua proteção. Porque se nós não nos escondemos na sombra do Onipotente, somos alvo fácil para as ciladas do inimigo, para as ciladas de Satanás. O sangue, ele nos protege, ele cuida da nossa vida e da nossa família. Trazer essa memória, olhar para o sangue que foi derramado por mim e por você, é saber que Deus, ele está guardando a nossa vida. Ele é o guarda de Israel, é aquele que nos guarda. A gente muito ignora os ardis de Satanás, mas ele não brinca. Ele é especialista em derrubar famílias. Só existia uma família no Éden que caminhava com Jesus Cristo, caminhava com Deus. O Senhor falava com o homem e ele conseguiu derrubar aquela uma família que só tinha uma lei: não comer dessa árvore. E ele assim conseguiu derrubar aquela uma família. E quando ele sai para o mundo, ele ainda consegue ali convencer um homem a matar outra pessoa. Ele não vem brincando em nenhum momento em querer destruir a nossa família. Nenhum momento. Se nós não entendemos que somente em Cristo Jesus nos guarda,
nos livra dessas coisas que Satanás tem para a nossa vida. É Ele que traz os livramentos, é o sangue do nosso Senhor que traz os livramentos para a nossa vida. O momento de ceia parece às vezes muita coisa, só mais um dia eu vou tomar um pouco de suco de uva e eu vou comer o pão. Mas se eu não meditar, se eu não guardar a palavra, se eu não querer estar atento ao que a palavra tem para a minha vida, eu sou levado como alvo fácil. A palavra de Jesus disse em Mateus no capítulo 12, que o demônio quando sai da pessoa, eu não estou dizendo que você tinha demônio, mas eu estou te dizendo que quando o demônio sai, a palavra do Senhor diz que quando ele volta, se ele encontrar a casa desocupada, varrida e limpa, ele traz mais 7 com ele. E isso me ensina que se eu não deixar o Espírito Santo ocupar a casa, o templo, que agora Deus habita, que não é feito pelas mãos dos homens, que é feito por Ele, porque nós somos feitura dele, pode vir demônio que está vagando, porque a palavra de Deus diz que ele vaga sem descanso, procurando um lugar onde repousar. E ele pode achar uma casa desocupada. Se a minha mente não está ocupada nas coisas de Deus, se a minha mente não está ocupada nas coisas do céu, se eu não olhar para Cristo, olhar para mim e falar o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar, como que eu vou alcançar as maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Então não seja só mais um dia de ceia, é mais um dia que eu vou, primeiro domingo do mês está marcado. Não, é algo que tem que mudar a minha vida, é algo que tem que transformar, porque o homem interior ele se renova dia a cada dia. Isso tem que haver mudança na nossa vida. Então, se eu entendo que é para a minha proteção, que Deus, o sangue é para proteção, e que a morte não tem mais poder sobre a minha vida, e que agora eu estou em Cristo Jesus, e a palavra diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Por que nós não vivemos essa abundância que o Senhor tem para a nossa vida? A abundância que Deus tem para a nossa vida. Deus aí tem derramado muitas bênçãos sobre a nossa vida, mas nós não vemos, e às vezes não percebemos, e às vezes negligenciamos, porque queremos fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Se não for da vontade de Deus, do jeito dele, nós não vamos viver o que o reino que Deus tem, o reino de Deus que tem para a nossa vida. E isso me traz, para terminar aqui, irmãos, quando Jesus disse que não beberia mais somente do reino de paz de Deus esse vinho, Ele nos ensina sobre a remissão de pecado, sobre o seu sangue. Ele canta um hino e ele sai para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é lugar de prensa, é lugar de ser prensado. Jesus foi para o Getsêmani para orar ao Senhor, e ali naquele momento ele fala assim: seja feita a sua vontade, seja do seu jeito e não do meu jeito. Muitas das vezes fazemos planos e queremos do nosso jeito, mas se os meus planos não estiverem alinhados com os planos de Deus, não dá certo, não caminha. A minha família é projeto de Deus. Se a minha família é projeto do Senhor, então eu vou colocar a minha família como projeto do Senhor. A minha vida eu entreguei nas mãos de Deus. Se eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, então quem vai direcionar a minha vida é Jesus Cristo. Paulo, quando fala na ceia em 1 Coríntios 11, ele diz que Cristo é o cabeça, assim como o marido é o cabeça da casa. Se Cristo é o cabeça, eu só estou de pé porque o cabeça diz para eu ficar de pé. Se Jesus Cristo é o cabeça, eu só caminho porque Jesus disse para eu caminhar. E se eu entendo isso e faço parte dos planos de Deus, isso se cumpre na nossa vida. Então muitas das vezes seremos prensados, assim como Jesus fez. Ele não era pecador, mas se fez por mim e por você. Ele não teve nenhum erro, nada ele cometeu, nada, mas ele se fez pecador por mim e por você, para nos ensinar que nós possamos vencer esse pecado, vencer o pecado, vencer esse mundo.
Ele nos ensina isso. E Ele foi prensado por mim e por você, e muitas das vezes nós seremos prensados também. Muitas das vezes, para nós darmos o azeite da unção, o azeite da cura, o azeite da libertação, teremos que ser prensados. Se eu não for referência para o meu filho, como ele vai ser um bom marido? Se eu não for referência para o meu filho, como o meu filho vai ser um bom cidadão? Mas você vai dizer: filho, faz o que o pai diz e não o que eu faço. Como você vai dizer isso? Você não entendeu o que é a ceia do Senhor. Você não entendeu o que é a remissão de pecado. Jesus Cristo nos ensina a sermos imitadores dele. Como meu filho vai ser, como minha filha vai ser uma boa esposa se eu não ensinar ela? Eu vou ter que me negar para ensinar o meu filho. Como alguém no trabalho, eu vou livrar, ensiná-lo aqui o reino do céu, que o reino de Deus vale a pena viver, se lá eu não represento o reino. Remissão de pecados é eu estar no meu trabalho e ensinar aqueles que estão comigo que vale a pena servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vale a pena estar na presença de Deus, que muitas das vezes possamos ser até perseguidos no trabalho e caluniados, mas em todo momento os humilhados serão exaltados. Que muitas das vezes lá na escola, os nossos colegas de escola vão dizer que você é chato, que você é quadrado, mas vale a pena permanecer em Cristo Jesus, porque neles veremos as maravilhas de Deus, porque neles daremos testemunha e cresceremos saudáveis em abundância. Entender isso, a ceia do Senhor, é entender que como Jesus foi prensado, também nós seremos prensados no nome de Jesus. E não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas uma coisa eu aprendi com Cristo que sempre vai valer a pena, que a vitória é certa no nome de Jesus, que a paz que você tem quando você deita na sua cama, que você deita na sua cama e consegue dormir um sono reparador, e mesmo tudo em guerra, você consegue deitar na sua cama e ter paz. E essa paz, a palavra do Senhor diz em 1 Colossenses diz que por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Pelo seu sangue vertido na cruz, Jesus Cristo estabeleceu a paz na nossa vida. Mas que paz é essa que a igreja foi perseguida? A igreja foi perseguida a ponto de morrer. A paz que excede todo entendimento humano. As pessoas não entendem. Pilatos estava perante Jesus Cristo, a paz, a verdade. O rei estava perante ele e ele não entendia isso. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, que participamos da ceia do Senhor, entendemos essa paz. E é essa paz que o mundo não entende, que nos chamam de louco. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é o amor e a gratidão que o Senhor tem pela nossa vida, a misericórdia e a graça de Deus que tem sobre nós, que nos alcança a ponto de quando estivermos em casa e deitarmos, descansar, eu tenho paz com Deus e eu vou descansar. Esse é o sono que o Senhor traz para a nossa vida. Não deixe o mundo roubar isso de você. Não deixe as pessoas roubarem essa paz de você. Não deixe fazer isso. Por isso a ceia do Senhor. Somos fracos, temos memória fraca e muitas das vezes nos esquecemos. E é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se para você. Vamos ficar de pé, irmão, para a gente orar. Em nome de Jesus. Vou deixar, levanta aí, Diácono, que eu vou servir o pessoal. Em nome de Jesus. Glória de Deus. Hoje eu quero servir os irmãos, trazer e servir ao Senhor. A palavra de Deus, Jesus nos ensina na ceia dele, que aquele que acha que é grande, mas que faça como ele, sirva o seu irmão. E hoje é um dia que eu também escolhi para servir os meus irmãos, porque eu preciso de vocês, eu preciso de cada um,
vocês que me acrescentaram na minha vida. Quando eu entrei por essas portas, foi a igreja que me recebeu. Há muitos que estão aqui, e eu entendi que aqui eu me senti paz. Aqui eu encontrei a bênção que o Senhor tinha para minha vida, e foi um refrigério tão grande que nunca mais eu quis sair. E é essa paz que eu senti que eu tento trazer para os irmãos, mostrar aos irmãos nesse lugar, que esse é o lugar de refrigério para a nossa vida, é um lugar de paz para a nossa vida. O mundo pode estar em guerra, a nossa casa pode ter problema, e tem problema, mas a paz que excede todo entendimento, quando entramos por essa porta, seja estabelecida em nossos corações, e que aqui possamos carregar esse sentimento e levar para a nossa casa e dizer: aqui também é uma extensão da igreja, aqui também é um lugar de paz, como é a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Levante suas mãos e olhe comigo aqui. Senhor Deus e Pai,